mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Irmãos, que satisfação, que alegria é nós podermos todas as manhãs abrir as Escrituras Sagradas e desfrutar deste pão maravilhoso que é o próprio Cristo. Então nós vamos meditar um pouquinho mais a respeito dele. Ele é o centro da nossa vida, o centro da igreja. Ele é aquele que nos comprou para Deus e Pai. Nós somos filhos de Deus por causa de Jesus. Às vezes nós queremos buscar muitas coisas em Jesus, uma coisa só é necessária, né? Às vezes nós queremos especular muitas coisas, até mesmo em Jesus, mas nós devemos apreciá-lo, desfrutá-lo, gozar da sua presença em nossas vidas, né? Você que teve aí uma experiência real de regeneração, de novo nascimento, e novo nascimento, meus irmãos, é Deus naquela cruz, no seu Filho Jesus Cristo, nos atraindo, nos crucificando, nos fazendo morrer, nos sepultando e nos ressuscitando juntamente com Ele. Quando você crê nessas verdades, que Cristo lhe atraiu, que Cristo lhe crucificou, que Cristo lhe fez morrer, e que você foi ressuscitado juntamente com Cristo e está assentado nos lugares celestiais em Cristo, sem sombra de dúvida, você é uma pessoa renascida, você é um verdadeiro filho e filha de Deus se crer nesta verdade, porque é assim que as Escrituras declaram. Então nós vamos, neste momento, pegar as nossas Bíblias e vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, vamos ler dos versículos 9 ao 11. Filipenses 2, de 9 a 11. Vamos meditar um pouquinho sobre este homem maravilhoso, segundo o Salmo 45, 2. Ele é o mais formoso de todos os homens, ele é admirável, ele é amável, ele é santo, ele é doce, ele é puro. Ele é como que você degustar um favo de mel. Ele é doce nos lábios e doce para a nossa alma, para o nosso interior. É Jesus Cristo. Ele é aquele que satisfaz plenamente a nossa fome de significado. Ele é aquele admirável Jesus que mata a nossa sede. E a gente nunca mais vai ter sede, porque aquele que creu em Jesus, conforme diz a verdade da palavra de Deus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é aquele rio Amazonas, que talvez seja o maior do Brasil. Não, é rios infinitos de águas vivas, né? Essa água, que é o próprio Jesus, fluindo em nós e através de nós, ele não só mata a nossa sede de significado, como também nós sejamos instrumentos para dessedentar outras vidas que estão aí sôfregas, secas, parecendo aquele radiador, quando acaba a água, sai fumaça. Então a gente vem e joga essa verdade, joga essa palavra, joga esta água viva, e esta água viva vai trazer refrigério para aqueles corações que estão sedentos. Mas para que você de fato possa encontrar a verdadeira água da vida, você precisa de ter sede dele. Então vamos ler aqui, meus irmãos, Filipenses 2, de 9 a 11, assim diz a santa palavra de Deus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos, queridos, ter uma palavra de oração? Nosso Pai Santo, que alegria é poder mais uma vez nesta manhã falar contigo. Obrigado, Pai, porque nós temos livre acesso diante do trono da Tua graça, através de Cristo, através daquele que não conheceu o pecado. O Senhor o fez pecado por nós, para que nele, em Teu Filho Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus.
Obrigado, Pai, porque Tu nos justificaste lá naquela cruz. Todos aqueles que morreram, diz a Tua palavra, estão justificados do pecado. Obrigado, Pai, por nos dar entendimento e abrir os nossos olhos para crermos nessa verdade tão especial que afirma de uma forma categórica que na cruz em Cristo nós já fomos crucificados e estamos mortos e Cristo é a nossa vida. Nesse momento, quando vamos meditar a respeito do Teu Filho Jesus, Tu abras o nosso entendimento e o nosso coração e nos dê alegria na recepção da Tua palavra. Enquanto, Pai, nós estivermos pregando, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é o próprio Cristo, penetre e Tu venhas, ó Pai, conceder todas as almas que nos ouvem nesta manhã, concede elas para o Teu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amados, eu disse para vocês aqui no início que para nós termos sede dele, nós precisamos buscá-lo. Se nós temos sede, nós temos que matar a nossa sede. E nós não podemos tentar matar a nossa sede em outra fonte que não seja o Senhor. Por quê? Porque quem beber da água deste mundo tornará a ter sede, mas quem beber da água que ele lhe der, nunca mais terá sede. Isto disse o nosso Senhor para aquela mulher samaritana. Então, para que nós de fato sejamos dessedentados, nós temos que ter sede. Tem um texto que ilustra isso que eu estou dizendo. Lá em Isaías 55, verso 1, a Bíblia diz assim: todos vós. Então, irmãos, preste atenção que o convite é para todos. Quantos? Todos vós. Todos vós os que tendes sede. Aí ele faz o convite. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então, esse é o nosso Senhor. Nós somos chamados para sermos dessedentados na fonte que é Ele mesmo, mas para isso eu e você nós temos que ter sede. Sede de quê? Sede das coisas de Deus? Não. Sede do Deus das coisas. Irmãos, falar de Jesus Cristo é algo tão maravilhoso para o nosso coração, porque este homem, Jesus, que mudou a história e o rumo do mundo, ele nasceu há mais de 2000 anos lá em Nazaré, estado da Galileia. E Jesus, ele teve ali como um berço uma simples manjedoura. Então, quando ele estava crescendo, se tornou jovem, aí ele aprendeu a profissão com o seu pai, José. Aí Jesus tornou-se ajudante de carpintaria. Ele era um exímio carpinteiro. Por isso que todo pau que nasce torto não vai morrer torto se este pau estiver nas mãos do carpinteiro de Nazaré, nas mãos de Jesus. Aí Jesus, ele é o único que endireita qualquer tipo de pau. Então, irmãos, Jesus, segundo a palavra de Deus nos informa, ele viveu 33 anos e ele nunca se afastou de sua cidade mais do que 160 quilômetros. Mas, contudo, irmãos, nós podemos observar que a sua vida e o seu ensino, desde então, tem contagiado a todos os cantos deste planeta Terra. E é de conhecimento de muitos que Sócrates, ele ensinou durante 40 anos. Por 50 longos anos, Platão, ele ministrou a seus discípulos. Aquele outro filósofo, Aristóteles, ele divulgou a sua filosofia por 4 décadas inteiras. De fato, nós entendemos e sabemos que estes homens, que foram os maiores filósofos que a humanidade já conheceu, deixaram as suas marcas através de seus ensinos. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito especial nesta manhã. Mas Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele apresentou seu ensinamento em apenas 3 anos e meio. 3 anos e meio. E o resultado é que multidões incontáveis em todos os tempos têm sido, até hoje,
contagiadas pelas verdades apresentadas pelo mestre dos mestres, que é o nosso Senhor Jesus. E um grande exército de pessoas, impossível de se calcular, prontamente entregou suas vidas por causa deste Senhor maravilhoso, deste admirável Jesus. Talvez você também, que está me ouvindo nesta manhã, seja um filho, uma filha de Deus, foi por causa deste homem maravilhoso, deste homem maravilhado. Esta pessoa chamada Jesus, que é 100% homem e 100% Deus. Irmãos, e nós sabemos, se você ler a Bíblia com bastante cuidado, você vai entender que mesmo em face aí de ameaças, de mortes brutais, os seguidores do homem de Nazaré não arrefeciam em sua fé. Por quê? Porque muitos discípulos de Jesus, eles foram mortos de maneira extremamente perversa, e como requintes de maldade inimagináveis, muitos homens, mulheres e crianças foram executados por serem adoradores do Filho do Homem. Por isso que nós lemos na Palavra de Deus um texto precioso, lá em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 35 até ao 38, que mostram aqui que alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnos e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, foram provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Eles eram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Uma coisa é certa: Jesus e todos os seus são indestrutíveis. Eu li esse texto aqui em Hebreus 11, de 35 a 38. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Irmãos, agora nós temos que fazer uma pergunta e vamos tentar respondê-la. O que havia neste homem de tão especial? Porque alguns demonstravam tanto amor por ele, a ponto de abrirem mão de suas próprias vidas. Por que será? O que ele fez ou ensinou de errado para que muitos o odiassem com ódio mortal? Quem é este homem chamado Jesus? Você o conhece? Olha, irmãos, segundo as Escrituras Sagradas, ele é o próprio Deus que veio a este mundo em carne. Jesus, ele vestiu a carne do homem para revelar todo o seu amor por uma humanidade caída e caída no pecado. Nós lemos lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, algo tão doce para o nosso coração. É um versículo que enche o nosso coração de alegria, enche os nossos olhos de lágrimas. A Bíblia diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha que lindo, irmãos. Então, Jesus, nós sabemos pela palavra de Deus que ele é o próprio Deus andando no meio dos homens. Isso não é maravilhoso? Isso é lindo, irmãos. E este mestre, o nosso mestre, ele revolucionou a humanidade com sua vida, sua simplicidade e seu ensino. Ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus, que os seus ensinos eram ensinos só da boca, mas não vivia aquilo que eles ensinavam. Queridos, nós nunca mais seremos mesmos depois de conhecermos a pessoa bendita de Jesus e tocarmos a doçura do seu caráter. O seu caráter começa com amor, com alegria, com longanimidade. Ninguém consegue esgotar a paciência de Jesus. Ele é paciente. É uma paciência divina. E esta paciência que é Ele mesmo, quando nós cremos que fomos crucificados com Cristo, Ele passa a habitar, a morar dentro de nós. Irmãos,
Quem é este Senhor que diante das labaredas das provações mantinha-se tão calmo e em perfeita paz? Quem é este? Amados, eu não sei se vocês se recordam de um episódio que aconteceu lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, lá em Marcos 4, 35, quando Jesus Cristo ele entrou naquele barco e pediu para que eles atravessassem do outro lado. E vocês sabem da história, é Marcos capítulo 4, a partir do verso 35 em diante, ali, quando Jesus acalma aquela tempestade. E a palavra fala que levantou-se grande temporal de ventos e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a afundar, a encher de água e a afundar. E Jesus estava dormindo ali naquele barco. Aí os discípulos, com medo, despertaram ali o mestre, e depois ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Lembra? Lá em Marcos 4, verso 39. A Bíblia diz que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aí, meus irmãos, aconteceu uma coisa tão especial. Aí os discípulos, depois Jesus chamou a atenção deles: porque vocês são tímidos, por que é que não tendes fé? E aqueles discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é Jesus, é o Todo-Poderoso que vem habitar dentro de nós. Quem é este? Este é Jesus, é o nosso bom pastor, é o nosso grande pastor, é o nosso supremo pastor. Irmãos, pastor e lobo não se combinam, eles são antagônicos, porque o primeiro, que é o lobo, espanta, o segundo não quer vê-lo por perto do rebanho. Mas hoje, pastores e lobos têm algo em comum. Ambos se interessam e gostam de ovelhas e vivem perto delas. Você acha que lobo não gosta de ovelha? Claro que lobo gosta de ovelha. E como gosta! Assim, meus irmãos, pastores e lobos, eles nos deixam confusos para saber quem é quem. Então, amados, eu quero mostrar para vocês nesta manhã um quadro aqui muito interessante que vai mostrar a diferença entre um pastor e entre um lobo. Olha aqui. Então, pastores, eles buscam o bem das ovelhas. Lobos buscam os bens das ovelhas. O pastor busca o bem da ovelha. O lobo, os bens das ovelhas. Pastores, eles vivem à luz da cruz. Lobos vivem debaixo dos holofotes, Querem ser reconhecidos, querem ser os melhores homens, os ungidões, Pastores, meus irmãos, eles têm fraquezas. Os lobos, eles são poderosos. Pastores poderosos, Mas são tudo lobo. Pastores são aquelas pessoas que são ensináveis. Eles ensinam, mas eles também aprendem. Agora os lobos não. Lobo, eles são os donos da verdade. Está vendo a diferença entre um pastor e um lobo? Pastor tem amigos. Agora os lobos, eles têm admiradores. É muito diferente. Pastores, meus irmãos, vivem uma vida de dependência do Senhor. Os lobos procuram enriquecimento e se enriquecem. Não é assim? Pastores é diferente de lobos, porque pastores, eles vivem para as suas ovelhas. Os lobos as abastecem das suas ovelhas. É diferente. Pastores apontam para o Cristo crucificado. Os lobos, eles apontam para si mesmos e para a igreja deles, não a igreja de Cristo, para a igreja deles. Pastores são pessoas humanas que foram alcançadas pela graça, foram regenerados, são reais. Agora os lobos, eles são personagens religiosos e caricatos.
Pastores, meus irmãos, eles ajudam as ovelhas a se tornarem maduras, adultas, verdadeiras filhas de Deus, que são capacitadas a seguir o cordeiro por onde quer que ele vá. Agora, os lobos perpetuam a infantilização das ovelhas, porque para eles é bom, eles têm que ter o domínio. Pastores, meus irmãos, eles são simples, são pessoas comuns. Lobos não. Lobos são vaidosos e pessoas muito especiais. Há uma grande diferença entre pastores e lobos, porque pastores se deixam conhecer. Pastor cheira ovelha. Os lobos se distanciam e ninguém chega perto. Somente aqueles que têm aqueles anéis de ouro bonito, aqueles carrões, esses são apreciados por esses lobos, né? Então, amados, os pastores foram dados pelo Senhor para alimentar as ovelhas com a verdade da palavra de Deus, com o pão vivo, que é Cristo. Conforme Paulo disse lá em 1 Coríntios 1:23, nós pregamos a Cristo crucificado. Os lobos não. Os lobos se alimentam das ovelhas, das lãs das ovelhas. E os pastores, eles lidam com a complexidade da vida sem respostas prontas. Agora os lobos, eles lidam com técnicas pragmáticas, com um jargão religioso muito bonito e mensagens enganosas que anulam a cruz. Pastores, eles vivem uma fé encarnada, porque segundo a palavra de Deus nos mostra em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2, nós somos a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Um pastor verdadeiro, a sua vida é transparente e eles vivem uma vida encarnada. Lobos, eles vivem uma fé espiritualizada em si mesmos. Pastores se comprometem com o projeto do reino de Deus, o reino de Cristo. Agora, lobos, eles têm projetos, mas eles têm projetos pessoais. Pessoais, nada mais que isso. E os pastores, eles são pessoas transparentes. Agora, lobos têm agendas secretas. Pastores, meus amados, eles dirigem igrejas, comunidades, levando-as para Cristo e apontando-as para Cristo. Agora, lobos dirigem igrejas e empresas. Isso é uma grande diferença entre lobo e pastor. Porque pastores, eles pastoreiam as ovelhas. Agora, os lobos não. Os lobos seduzem as ovelhas. Deixam elas ali completamente presas debaixo das suas garras. Pastores buscam o quê? A discrição. Agora, lobos se autopromovem, né? Se autopromovem. Hoje é muito fácil, basta você ligar a televisão que você vai ver a promoção desses pastores que são só com uma aparência de pastores, mas são lobos. E pastores, meus irmãos, eles se interessam pelo crescimento das ovelhas. Quer que as ovelhas cresçam, sejam prósperas espiritualmente e também materialmente. Agora, os lobos não. Os lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. Pastores são aquelas pessoas que ajudam as ovelhas a seguir livremente a Cristo. Lobos, eles geram ovelhas dependentes e seguidoras deles. Então, amados, os verdadeiros pastores, eles criam vínculos de amizade. Lobos, eles aprisionam em vínculos de dependência. Por isso, irmãos, que esta aqui é uma triste realidade das nossas vidas. E o que fazer para não ser enganado? A Bíblia tem a resposta. Você tem que conferir. Igual os bereanos. Lembra de Atos, capítulo 17, versículo 11? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, para você não ser enganado por esses lobos, examine as Escrituras Sagradas, irmãos. Jesus, ele, pelo seu Espírito, se faz presente. Quando você abre as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo já começa a lhe trazer orientação. Começa a lhe trazer para você e para mim
ali uma revelação clara da palavra para que você possa ter entendimento nas Escrituras. Irmãos, então, para que de fato nós possamos viver uma vida de dependência deste admirável Jesus, nós temos que olhar para Ele. E olhar para Ele significa olhar para a sua verdade, para a sua palavra. E Jesus, Ele é tão sereno, meus irmãos, e a sua serenidade é cativante e nos convida a andar em sua presença. Irmãos, como somos rápidos para descer a sala escura da depressão quando somos agredidos pelas frustrações da vida, não é verdade? E como mergulhamos instantaneamente na lagoa da ansiedade quando nós perdemos o controle de alguma situação. Amados, o mestre da sensibilidade, ele teve uma existência pautada por desafios, por perdas, por frustrações e sofrimentos de toda a ordem. Estou falando de Jesus. E ele tinha todos os motivos para ter depressão durante a sua trajetória de vida, mas não adquiriu. Pelo contrário, Jesus era alegre e seguro no território da emoção. Jesus tinha também todos os motivos para ter ansiedade, mas não a adquiriu. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa tranquila, lúcida e serena. É o nosso Senhor. E diante das mais dramáticas situações, Jesus, ele demonstrou ser o mestre dos mestres na escola da vida. Os sofrimentos, ao invés de abatê-lo, muito pelo contrário, expandiam a sua sabedoria. As frustrações, ao invés de desanimá-lo, renovava-lhe as forças. Ah, meus irmãos, como nós precisamos de conhecer esta pessoa, Jesus. Você sabe quem ele é? Muitas pessoas só têm ele como salvador, né, dos seus pecados. Mas você tem ele como seu Senhor, como a sua vida, como o seu viver? Se não for isso, meu querido ouvinte, você está no foco errado. Eu quero falar mais dele para que você possa amá-lo, conhecê-lo mais um pouquinho. Jesus Cristo, meus irmãos, era uma pessoa alegre, feliz. E Jesus amava profundamente o homem pecador, o desvalido, o desprezível. Jesus, nós vemos pela palavra que ele se interessava por todos, ele não fazia acepção de pessoas. Nós vemos que ele jantou ali com os publicanos e pecadores, que ele brincou com criancinhas e as abençoou, lembra? Deixar vir as minhas criancinhas e não as embaraceis, porque das tais é o reino dos céus. Queridos, Jesus, a palavra fala que ele derramou lágrimas sentidas ali à beira do sepulcro de um amigo, Lázaro, lá em João 11, e enobreceu as mulheres, amados. E para demonstrar o seu caráter doce e alegre, ele providenciou o vinho para a festa do casamento em Caná da Galileia. E ele introduziu na parábola do filho pródigo as joias, o bezerro cevado, a música e as danças. Por isso que o caráter de Jesus era perfeito. Amados, porque o zelo santo que nele havia se degenerou, sabe em quê? Em paixão pelas almas. E nem a sua constância em obstinação, nem a sua benevolência em fraqueza, nem a sua ternura em mero sentimentalismo. Irmãos, a sua isenção do que é mundano não significa que fosse indiferente ou insociável. A sua dignidade era isenta de orgulho e também de presunção. Nele, em Jesus, se harmonizam inocência infantil e fortaleza varonil. Uma absorvente paixão para com Deus e incansável interesse no bem-estar do homem, terno amor para com o pecador e serenidade contra o pecado. Queridos, Jesus é chamado por João Batista, lá em João 1,29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós sabemos como ele tirou o nosso pecado. Está tão claro na Bíblia. Lá em João capítulo 12, verso 32, Jesus diz assim: E eu
quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Queridos, eu e você fomos atraídos no corpo de Cristo lá naquela cruz, porque ele disse: e eu, quando for levantado da terra na cruz, atrairei quantos? Todos. Então você não está fora. Você tem que crer que o seu nome está dentro desse todos. Por que Jesus nos atraiu lá naquela cruz? Então, para nos fazer morrer, para nos libertar do nosso pecado. Se ele morreu na cruz, e nós estávamos nele, porque fomos atraídos nele, fomos puxados para ele, colocados nele. Então, quando Jesus, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele morreu. Só que o pecador também estava ali em Cristo. E nós também morremos com ele. Onde é que está escrito esta verdade tão gloriosa da palavra de Deus? Em Romanos capítulo 7, versículo 4. Lá a Bíblia diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. A Bíblia diz que eu e você, nós morremos lá na cruz, porque ele nos atraiu nele, no corpo dele, para nós pertencermos a outro. Antes de nós morrermos com Cristo, nós pertencíamos ao diabo. Agora, nós morremos com Cristo, nós passamos a partir de então pertencer a outro. Quem que é esse outro? Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Deus, o nosso Pai. Aí sim, quando você creu na sua morte e ressurreição em Cristo, a partir de então, você é morto. E a finalidade da sua morte com Cristo é para você produzir fruto para Deus. Leia Romanos 7, verso 4, variadas vezes, até que o Espírito Santo revela essa verdade ao seu coração. Então, outro fato que declara que nós morremos com Cristo é Romanos 6,6, que diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E em Romanos 6, versículo 8, fala onde é que nós morremos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. A Bíblia nunca vai nos afirmar que Jesus morreu sozinho na cruz. A palavra fala aqui que eu e você já morremos com Cristo. E quando você crê que você morreu com Cristo, o seu pecado foi tirado. A sua iniquidade foi perdoada, porque você morreu para ela. Amados, na época de Cristo, nós percebemos ali, segundo a Bíblia diz, que aquelas multidões iam após o carpinteiro de Nazaré. Por quê? Porque viam nele alguém que compreendia as suas dores e as suas misérias. Aquelas pessoas eram atraídas pelo amor e graça que dele exalavam. A docilidade de Jesus, ela foi conhecida até por seus agressores, meus irmãos. Mesmo em meio a toda a truculência usada ali pelos seus carrascos, Jesus, ele demonstrou amor, perdão e compaixão por todos. Lembra lá naquela cruz, que ele estava crucificado? Houve um momento que ele disse para Deus assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lembra, meus irmãos? Ali, aquelas pessoas, os rejeitados, os publicanos, as prostitutas e todos os indignos encontravam nesse doce Jesus o alívio e libertação que as suas almas almejavam. O olhar de reprovação de Jesus era para o pecado, nunca para o pecador. E todos, a gente vê pela palavra, que todos os que vinham a Jesus eram sarados de suas dores, tristezas e sentimentos de culpa. Todos que buscavam o Mestre
encontravam descanso em suas almas. Ele jamais despedia alguém, meus irmãos, sem antes tocar o seu carinho e o seu amor. E o próprio Pai Celestial testemunhou a seu respeito. Lá em Mateus, capítulo 3, verso 17, a Bíblia diz assim, Mateus 3, verso 17. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, o pai estava dizendo assim, este aqui é o meu filho amado, nele, no meu filho, eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, quem é este que mesmo diante das falsas acusações lançadas contra ele, manteve-se calado? Quem é este? Ele não falou de seus direitos, ainda que ele podia. Ele era Deus. Irmãos, Jesus, ele não reivindicou nada para si mesmo. Pelo contrário, ele dizia que o seu prazer estava em cumprir a vontade de Deus. A sua vida gravitava em torno da vontade de seu querido Pai Celestial. Oh, meus irmãos, como Jesus é doce, como ele é o amado da nossa alma. Se não é, deve ser. Querido, seja como Davi. Senhor, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Não das tuas coisas, mas de ti. Amados, como pode alguém ficar em perfeito estado de equilíbrio, sabendo que o cálice da morte lhe está reservado? Jesus, ele foi preso, foi espancado violentamente, ele foi chicoteado sem piedade alguma. E Jesus, ele ouviu todo tipo de zombaria, cuspiram no seu rosto, e como prêmio pelo seu amor por uma humanidade perdida, ele teve uma coroa de espinhos cravada em sua cabeça. Jesus, irmãos, ele tinha consciência do longo martírio que iria passar. Ele agonizou por 6 horas numa cruz até render o seu espírito. Irmãos, antes de sua morte, com ternura, ele orou para seu Pai. Lá em Lucas 23, verso 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoa eles, Pai. Coloca tudo aquilo que eles fizeram de mal para mim na minha conta. E eu os perdoo, meu Pai. Eu te peço que o Senhor os perdoa por amor do meu nome. Como Jesus amava. Irmão, como Jesus te ama. Como Ele se preocupa com seus problemas, com as suas dificuldades, com a sua vida. Entrega totalmente a sua vida a Ele. E creia naquele bendito, maravilhoso e glorioso sacrifício realizado lá naquela cruz. Ele morreu, mas levou você e a mim a morrer no seu corpo para nos libertar de nós mesmos, da nossa infelicidade, da nossa desventura. Querido, creia na sua morte com Cristo, confesse essa preciosa verdade de Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós vemos que ali, um pouco antes de Jesus ser preso, Jesus teve um encontro com seus discípulos. Lembra que ele disse lá em João capítulo 13, verso 1? Ele disse assim, João 13, verso 1. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Essa palavra aqui, amou-os até o fim, significa que Jesus os amou totalmente, incondicionalmente. Irmãos, Jesus, ele amava perfeitamente a todos os seus discípulos. Aqueles homens difíceis, aqueles homens duros, cabeça dura, como os discípulos eram cabeça duras, e Jesus nunca os condenou, sempre os amou, conquistou eles com seu amor. Hoje nós queremos conquistar as pessoas metendo medo nas pessoas. E a palavra fala que no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo a pena. E todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O seu amor, o amor de Jesus, era um amor incondicional, não era um amor egoísta. Judas era alvo do amor do Mestre.
os outros discípulos, nunca souberam que Judas seria o traidor. Jesus nunca esboçou em sua face qualquer sinal que pudesse denunciar aquele que iria entregá-lo às autoridades, porque Jesus amava Judas. Ninguém ficou sabendo ali na roda dos discípulos que Judas era o traidor, porque Jesus o amava. Ah, irmãos, que amor é este? Que grande amor é este que Jesus tinha para com os seus discípulos? Ele não amou Judas menos do que amou João e os demais discípulos. Então, queridos, quem pode compreender este Senhor, este Mestre, este Jesus? Jesus, ele é incomparável. Irmãos, ao examinarmos a perfeita humanidade de Jesus, nós constatamos, sabe o quê? A sua perfeita divindade. Porque Jesus, pendurado numa cruz, em dores cruciantes, ainda ele encontrou forças para encaminhar a sua mãe aos cuidados de João, aquele seu discípulo amado. Ele estava ali, irmãos, em contrações agudas, aquelas contrações agudas que não poupavam, agredia todo o seu corpo. Porém, com uma voz mansa e serena, ele disse lá em João, capítulo 19, 26 e 27, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, será que este filho de carpinteiro chamado Jesus conseguiu provar o seu amor por nós? Será que você consegue enxergar o amor de Jesus pela sua vida, pela vida do seu marido, da sua esposa, do seu filhinho, da sua filhinha? Será que o seu caráter é digno de confiança, meus queridos ouvintes? É exatamente este Senhor maravilhoso que veio a este mundo para demonstrar toda a sua afeição por cada um de nós. E o clímax deste amor é visto, sabe aonde? Lá na cruz. Ele falou lá em João 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E Jesus sempre foi o meu e o seu amigo. E ele morreu naquela cruz, a minha e a sua morte. Lá em Romanos capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Jesus morreu por nós, ele não morreu por ele. E se ele não morreu por ele, aquela morte é a minha morte. Por isso nós temos que declarar. E eu declaro diante de Deus, diante de vocês que me ouvem, diante dos anjos, diante dos Satanás, dos principados, potestades, diante de toda a legião de demônios, que eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse Jesus que é doce, esse Jesus que derramou o seu amor em meu coração pelo Espírito Santo, para que eu ame a você, para que eu fale a verdade a respeito dele, para que você que me escuta possa crer na verdade. Porque se você não crer na verdade, a Bíblia vai dizer para nós, para mim e para você, que quando nós não recebemos este amor da verdade para ser salvo, sabe o que vai acontecer? O próprio Deus, ele vai enviar para a sua vida, você está me escutando? Se você não acolher o amor da verdade, o próprio Deus vai enviar para o seu coração, para a sua vida, a mentira, para que você creia na mentira, porque você não acolheu o amor da verdade para serem salvos. Quer saber onde é que está escrito isso? Lá na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Deixa eu ler para vocês aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 11 e 12, diz assim a verdade. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira,
a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Querido irmão, quando nós deixamos de crer na verdade da palavra de Deus, que afirma que Jesus morreu, mas que nós também morremos com ele, quando nós viramos as costas para essa palavra, o próprio Deus manda a operação do erro para que essa pessoa que não acolhe a verdade venha crer na mentira, a fim de ser julgado todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Está vendo aqui, irmãos? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Está me entendendo? Hoje o mundo busca sinais, prodígios, maravilhas e curas. Tem pessoas que é curado de câncer e a religião cura. A religião cura, mas cadê o evangelho da graça? Cadê a mensagem da cruz? Cadê o evangelho que fala? Por que esses verdadeiros aí, que se dizem pastores, vestidos de lobos, não pregam a verdade da palavra de Deus, que quem não nascer de novo vai para o inferno, que todo ser humano nasceu com a natureza pecadora, imunda, filho do diabo, e quem comete pecado é do diabo. Porque se pregar a verdade, as pessoas vão desaparecer da igreja, vai sumir da igreja. Mas quando se prega a verdade e os nossos olhos querem a verdade, são abertos para a verdade, aí sim Deus em Cristo vai lhe revelar a verdade. E a verdade é que ele morreu, e lhe atraiu, e lhe incluiu no seu corpo, e lhe fez você morrer, e lhe deu a sua vida pela ressurreição. Este é a mensagem que temos que pregar para os cristãos. Caso contrário, é perdição. São inimigos da cruz de Cristo. Paulo fala desses inimigos da cruz de Cristo, que o destino deles é a perdição, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Lá em Filipenses 3, capítulo 3, verso 18, a Bíblia diz assim, 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Hoje, os crentes só se preocupam com as coisas terrenas. E a Bíblia diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, quem é este homem chamado Jesus? Quem é este homem? Segundo as Escrituras, ele é o próprio Deus que veio a este mundo em carne, por minha causa e por sua causa. Ele morreu e ressuscitou, mas tem uma causa. Sabe qual causa que é? Vamos ler aqui o último texto. Estamos já chegando ao final da reflexão. Romanos 4, 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia! Ei, meus irmãos, é tão bom falar de Jesus Cristo. Então não perca mais tempo não, corre para Ele, tá certo? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que o Senhor ministrou nesta manhã aos nossos corações. Pai, nós somos menino de recado, o Senhor diz para pregarmos a verdade, estamos pregando a verdade, agora cabe ao Teu Espírito operar a regeneração na vida daqueles que têm os seus corações abertos para a verdade da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o amado da nossa alma, e Ele nos encheu do Seu amor, para que possamos amá-lo a Ele mesmo. Ó Pai, fala com cada um que nos ouviu nesta manhã, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508.
Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo.